Olá, queridos, boa tarde a todos. Antes de assistir vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal. Você que não está inscrito, compartilhe nas redes sociais, faça aí seu comentário. Queridos, vocês estão vendo essas gravuras aqui. Nós vamos estudar a lição 4, o altar do Holocausto, do segundo trimestre de 2019, das lições bíblicas da escola dominical, amém? Antes de nós entrarmos na lição, nós vamos louvar o Senhor com o hino 577 em fervente oração, amém? Eu vou cantar só um pedaço do hino para não ficar, o vídeo ficar muito grande, amém? Então eu vou louvar o Senhor com o hino 577 que está na lição, amém? Então, é só um pedaço do hino, faltou um pedaço. Se horários forem, para não ficar muito grande o vídeo, eu resumi o hino, amém? Então, queridos, vamos entrar na lição bíblica da escola dominical, a lição 4, amém? Espera só um pouquinho eu tirar o instrumento aqui, amém, queridos? Queridos, vamos estudar a lição 4, que vai falar, louvado seja o nome do Senhor. Você que tem a Bíblia, né? Nós vamos estudar nessa tarde, amém? Nós vamos estudar a palavra de Deus, amém? Queridos, nós estamos na lição 4, né? Nós vamos estudar sobre o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Segundo trimestre de 2019, chegamos à quarta lição. Na lição anterior nós estudamos sobre, né, entrar no tabernáculo ou pátio, né? E agora nós vamos estudar a lição 4. E vai falar o seguinte, o tema da lição: o altar do holocausto. Texto áureo: cheguemo-nos com verdadeiro coração
em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Está no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 22. Verdade prática: na cruz o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Então, queridos, o altar do holocausto, né, está apontando para o Calvário. E nós vamos estudar sobre conceituar o holocausto. Nós vamos falar o que é holocausto. Qual era o caminho que os pecadores percorriam para todos seus pecados, para seus pecados perdoados? Ao estudarmos o altar do holocausto e o rito de lavagem dos corpos dos sacerdotes na pia de bronze, aprenderemos com alguns símbolos, apontam com impressionante precisão para a completude da obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa perspectiva estudaremos o altar do holocausto e enfatizaremos a relação simbólica das quatro pontas com a redenção provida pelo sacrifício vicário. E por último, com o altar dos holocaustos, revela uma imagem do Calvário para nós, que o Espírito Santo fala ao seu coração. Então, queridos, o ponto central, a cruz do Calvário, foi o altar do holocausto em nova aliança. Então, o altar do holocausto está ligado à nova aliança. E nós vamos estudar, né, sobre o altar, né, do holocausto. Nós vamos falar sobre, né, a largura, né, e a altura do holocausto. Desculpe, querido, do holocausto. Nós vamos falar sobre a altura e sobre a largura do holocausto. Agora vamos para o primeiro tópico, o altar do holocausto. O altar do holocausto, o termo holocausto, vem um prefixo hebraico, significa ascendente ou aquilo que sobe. Então, o significado hebraico, né, da palavra holocausto significa ascendente, aquilo que sobe. Então, é aquilo, né, que sobe, né, as ofertas, né, são queimadas, né. Aqui é sacrificado o animal, né. Nós vamos falar sobre isso, né? Aqui está, né, o povo de Israel, né, oferecendo, né, o seu sacrifício, né, aos pecados do povo, né? Então era sacrificado o animal, né, para perdão dos pecados, né? Então aqui está o animal ele era, irmão querido, está longe, mas aqui futuramente vou comprar um quadro, né, mostrar para vocês, né, os outros símbolos, né, que nós vamos estudar na lição. Está a falar sobre o candelabro, né? E também sobre a pia de bronze, onde que o sacerdote, né, ele lavava as suas mãos e os seus pés para purificação, para entrar, né, o sacerdote no santo e o sumo sacerdote no santo dos santos, da arca da aliança, né, a arca do concerto, né? Então, vamos continuar, queridos, falar aqui. O altar do holocausto, o termo holocausto vem do prefixo hebraico, significa ascendente ou aquilo que sobe, né? Então isso aqui, né, é o fogo, aquilo era um aroma, né, que Deus agradava do aroma, um aroma perfeito, né? Nós descrevemos como oferta consumida no fogo, no Antigo Testamento. Então, queridos, era no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. A fumaça do holocausto exalava um cheiro especial, que subia pelos ares, quando uma oferta entrava no pátio do tabernáculo. Então, queridos, nós vemos aqui em cima, não sei se dá para vocês verem, mas vou mostrar aqui então, aqui, queridos. Aqui era a entrada do pátio, né, onde a primeira coisa que você via era o altar do holocausto, né, a primeira peça que nós vamos estudar. Se eu esperar tirar aqui, queridos, vou tirar aqui para vocês verem. Ficou bastante longe, não dá para vocês verem, né? Então, queridos, eu vou colocar aqui mais perto para vocês verem. Aqui embaixo era a entrada da porta. A entrada da porta principal. Que nós estudamos na lição passada. Jesus é o caminho, né? A entrada principal. Então, a primeira peça, né, é o altar do holocausto. Amém?
Então, vamos continuar aqui, queridos, estudar, amém? A palavra altar sugere uma ideia levantada, visto que a imolação da vítima do sacrifício dava em cima do altar, ou seja, neste lugar, o sangue de muitos sacrifícios era derramado pelos pecados do povo. Então, queridos, aqui, né, era sacrificado os animais. O povo trazia a oferta, né, e trazia o animal para ser sacrificado, né. Ele era queimado, né, virava cinza, né. Então, era o sumo sacerdote que oferecia, né, os pecados do povo, né. O pecador, né, nós vamos estudar sobre a substituição. O pecador pecava e aquele animal inocente era sacrificado pelo pecado da pessoa, né. Era consumido, né, a cinza. Então, vamos continuar. O modelo do altar e os seus materiais. A forma do altar era quadrado. O seu lado interno era produzido com madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze ou cobre. O altar media 2,25 metros de largura. Então, queridos, é aqui que eu mostrei para vocês. Não sei se vocês estão onde vocês verem. Vou mostrar então mais perto, porque às vezes está longe, né? Vou mostrar mais perto, queridos, porque está longe, não dá para ver. Então, queridos, aqui, ó, era a altura, né? A altura do altar do holocausto, que era 1,35 m de altura. Era 3 côvados, né? Se a gente multiplicar 3 côvados, dá 1,35 m de altura. E aqui era 5 côvados, 2,25 metros de largura. Então, aqui era quadrado. A parte aqui, queridos, ó. Aqui tudo era quadrado. E era oeste, leste, oeste, né? Então, aqui era o crivo, né? O crivo, que era o crivo, a peça, o crivo. E aqui embaixo, na metade aqui embaixo, que punha o crivo para sacrificar os animais. Era a única peça, era de madeira acácia. Então, era a única peça, né? Que era do altar do holocausto. Então, eles mediam 4 lugares, era 5 côvados. 5 côvados em 4, em medida 4 quadrado, era 5 côvados em cada parte. 5 côvados aqui, 5 côvados aqui, ó, queridos, era 5 côvados aqui, 5 côvados aqui, 5 côvados aqui, 5, era 4, a parte 4, era quadrado, ok? O altar do holocausto era quadrado, a altura dele é 1,35 m, 2,25 de largura, ok? Vou pôr ele de novo, queridos, para vocês verem, amém? Então, ele era revestido de bronze, né? Era todo revestido de bronze e madeira acácia, né? A madeira acácia. Então a madeira simboliza a cruz, né? O madeiro. Vamos continuar, querido. Ele tinha uma base altar e apresentava 4 cantos com 4 pontas em forma de chifres. Então, queridos, esse aqui eram os chifres, né? Simbolizava uma coisa muito importante, né? Cada um chifre deles representava, né? Eram as pontas, né? Representava cada chifre desse aqui, queridos, não sei se dá pra vocês verem. Cada chifre desse que representava um símbolo. Era a substituição, a reconciliação, a redenção. Então vamos falar cada parte das pontas do altar do holocausto. Ajudava o sacerdote na administração cerimônia, pois o animal ficava amarrado e um desses chifres para em seguida era ser sacrificado. Então logo o pecador passasse pela porta principal.
do pátio, ele teria que passar alguns metros de distância pelo altar do holocausto. Assim, por meio do sacerdote, o pecador apresentaria sua oferta de sacrifício. Então, queridos, o pecador ofertava, né, era voluntariamente, né, e também levava um animal, né, para sacrificar, né, para o pecado, né, da pessoa, né. Então, sacrificava, né, no pátio, né, a primeira entrada, né, a entrada principal, que era o altar do holocausto, né. Ele sacrificava, né, ali o animal, né, para perdão dos pecados. Isso é no Antigo Testamento, né? Mas no Novo Testamento, Jesus, ele já morreu, ele já sacrificou, ele fez um sacrifício perfeito, né? Já foi sacrifício, nós não precisamos fazer mais sacrifício, né? Porque Jesus ele morreu por nós, né? Então o sacrifício dele foi perfeito, né? Então vamos continuar, queridos. O modelo estrutural do altar apresenta alguns símbolos preciosos acerca do sacrifício vicário de Jesus. O altar do holocausto indica o caminho da salvação para o pecador. No altar dos holocaustos, o pecador tinha seus pecados expiados. Aqui o Calvário de Cristo tem um significado todo especial. O Cordeiro de Deus fez de oferta para expiar toda a culpa do pecador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, querido, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele foi perfeito, né? Então, ele morreu não só para os Israel, né? Havia também o segundo holocausto, né? Que era, né? Jesus, ele morreu, né? Também para toda a humanidade, morreu por mim e por todos nós, né? Então, essa redenção, ele pagou, né? O que significa a palavra redenção? Ele pagou, né? Ele pagou os nossos pecados na cruz, né? Então, vamos continuar aqui, queridos. Eu parei aqui, 1 João capítulo 2, primeira 1. Peraí aqui, vou ver aqui, está escrito. João, esse 1 João não, queridos, João 1:29. Você que tem uma Bíblia, é bom você estudar a palavra de Deus para que você possa aprender, né? Entender o que está escrito na palavra de Deus, amém? Então, João 1:29, amém? Diz, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aqui fala, o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro provido por Deus para ser sacrificado em lugar dos pecadores. Então, ele foi sacrificado, né? Ele morreu em meu lugar, né? Então, ele teve, né? Aqui fala que ele foi sacrificado, né? Então, ele foi sacrificado por nossos pecados, né? Para que nós possamos ter vida eterna. Amém? Assim, nosso Senhor suportou em nosso lugar o juízo de Deus sobre o pecado, fazendo-se pecador por nós. Então, ele se ofereceu por nós, né? Como no Antigo Testamento, né? O homem pecava, né? Mas aí o animal era oferecido, né? No lugar do pecador, né? Para perdão, né? Do pecado. O sacerdote levava, né? A oferta, o animal para ser sacrificado, né? No altar. Então, vamos continuar. Tenha confiança na suficiência do sacrifício de Jesus. Todo acontecimento histórico e espiritual relevante, Cristo examinar isso em nosso coração de maneira sincera implicará a nossa eternidade. Vamos ler lá, irmãos e queridos, Isaías 53. Espera só um pouquinho, queridos, que agarrou aqui. Isaías 53.
Isaías 53, versículo 4 e 10. Diz o seguinte, palavra de Deus. Vou ler a partir do versículo 3, irmãos. Amém? Que fala o seguinte, ó. Ele era desprezado e o mais digno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de todos os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, queridos, ele levou sobre si os nossos pecados, né? E aqui a Bíblia está dizendo que ele foi moído, né? Então, ele foi moído por as nossas iniquidades. Então, aqui fala, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então, amados irmãos, ele foi ferido, né? Ele foi chicoteado, né? Ele foi cuspido, né? Mas ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou, né? Então, ele nos deu essa grande redenção, pagou por nossos pecados, né? Então, vamos continuar. Os chifres do altar indicam um símbolo de poder, autoridade e proteção. Então, queridos, 4 chifres, né, do altar do holocausto, né, que são esses 4, ou fala que é ponta, né, simboliza ponta também, é 4 chifres, né, é o símbolo de cada um deles, né, que é poder, autoridade e proteção. Os chifres têm um símbolo de autoridade, poder e proteção. Essa simbologia, então, é um símbolo, né, queridos? Aqui, cada chifre deles era um símbolo, simbolizava cada um deles. E lembra-se o mesmo poder, autoridade e proteção que o Senhor Jesus revelou no Calvário. Jesus Cristo, a luz do mundo, é poderoso para salvar todos os homens. Então, tem várias referências. Vamos ler lá Lucas 24, 47. Lucas, querido, 24 e 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Aqui fala, os discípulos somente deviam pregar o perdão dos pecados juntamente com o arrependimento do pecador. O pregador que anuncia a salvação como uma simples crença ou religião fácil, de uma forma, a aceitação de salvação gratuita. Então, a salvação, querida, ela é gratuita, né? Antigamente, era a lei, né? O povo pecava, tinha que sacrificar o animal, né? E agora nós estamos debaixo da graça, né? Por que estamos debaixo da graça? Porque Jesus, ele fez, né, o sacrifício perfeito por nós, né? Ele morreu na cruz, né? Então, aqui, né, a cruz, né, simboliza a cruz, né, o altar do holocausto, né? Aqui, queridos, ó. Você fazer isso aqui, né, igual aqui, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui e aqui simbolizava a cruz, o altar do holocausto. Então o holocausto era a cruz, né, o sacrifício de Jesus, né? Aqui fala, o altar do holocausto era quadrado, o seu lado interno era de madeira de acácia, revestido com bronze. Então eu acabei de falar, né, queridos? Que ele era revestido, o altar do holocausto era revestido de bronze, né? E ele era quadrado, né? Era 2,25 de largura, né? E 1,35 m de altura. Então, aqui, queridos, aqui era revestido de bronze, era de madeira, porque era por causa da alta temperatura, né?
ali que o povo queimava, né, o animal. Então aqui era todo revestido de cobre, né, ou bronze, né, cobre. Então o altar do incenso, né, e a arca da aliança era revestido de ouro. Só o altar do holocausto era revestido de cobre, né, por causa da alta temperatura, né, toda ali fazia, né, na parte da manhã e na parte da tarde, era direto, né, o holocausto, né, para a sacrificação dos pecados do povo, né. Então, o sacrifício, né, de Jesus, né, foi por todos nós, né, não só morreu só por povo de Israel, não, morreu por todos nós, né. Então, o Novo Testamento, né, Jesus, ele morreu, né, ele já deu sua vida, já fez o sacrifício perfeito por nós, amém? Agora vamos para o segundo ponto, as 4 pontos chifres do altar e o sentido de redenção. O Antigo Testamento apresenta uma linguagem que prefigura as coisas experiências presentes no Novo Testamento. De modo geral, a imagem dos 4 pontos do altar do holocausto apresenta-se em perspectiva quando analisamos o sentido de redenção contido nelas. As 4 pontas e apropriação. O altar de fazer apropriação, segundo, implica. Vamos ler lá, queridos. Vamos ler lá sobre apropriação. Apropriação é tornar favorável, amém? Vamos ler lá Romanos 3 e 24. Ó, 3, 24 ao 26. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção, que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados diante cometidos sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, que nós fomos justificados, né, através do sangue de Jesus, né? Então, apropriação, né? Nós fomos justificados. Aqui versículo fala 23, porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Então, nós fomos justificados pelo sangue, né? A Bíblia fala em Hebreus 9, 22. Vamos lá, Hebreus 9 e 22. Hebreus 9, 22 fala: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, queridos, aquele tempo, né, ele sacrificava no tempo, né, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, ali, né, o pecador trazia o animal, né, e a sua oferta voluntária para sacrificar, né, no altar do holocausto. O sacerdote, ele sacrificava, né, aquele animal, né. Então, depois que ele sacrificava aquele animal, né, a Bíblia fala que ele consumia, né, aquele animal, virava, né, cinza, aí colhia o sangue, né, e levava até o lugar santíssimo, né, para apejar, né, o sangue no véu, né. Ali era uma vez por ano que fazia, né, apejar o sangue, né. Então, no lugar santíssimo, né, e apejava o sangue uma vez ao ano, né, o sumo sacerdote, né, entrava ali no lugar santíssimo, né. Então, Jesus, né, aqui fala, e por isso é mediador de todo o Novo Testamento. Então, Cristo, ele é o mediador, né. Aqui fala, para que intervir no morte para a remissão dos transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento. Os chamados recebem a promessa da herança eterna. Então, Cristo, ele é, né, ele é o mediador, né. Então, ali falava, né, queridos, então é expiação, né.
a expiação do sangue, né? Ali uma vez por ano, né? O sumo sacerdote fazia esse trabalho para colher o sangue, né? Onde que é sacrificado o animal. Vamos continuar aqui, queridos. Então, vamos lá. O evento era uma ação para apegurar a ira de Deus, a fim que sua justiça e a santidade fosse satisfeito, procederá um perdão eficaz ao pecador. As 4 pontos do holocausto rememoram a morte de Cristo, como propiciação provido por Deus para cobrir os nossos pecados e manifestar a justiça divina. O Senhor tomou sobre si os nossos pecados, revelando o alto gracioso ao Pai. Então, amados, ali, né, o povo sacrificava aquele animal, né, para perdão dos pecados, né. Então, nós vimos também na lição passada que a cortina, né, branca significava, né, a santidade, né, a pureza, né. Então, para entrar no lugar santíssimo, né, deve primeiramente, né, entrar primeiramente, né, na entrada, né, a porta principal. Depois, né, entra, né, ali no altar do holocausto, né. Nós vamos estudar sobre, né, o altar, já vamos estudar sobre isso, né, já estamos estudando, e nós vamos estudar também sobre a pia de bronze, né, onde o sacerdote lavava os seus pés e suas mãos para purificação. Querido, vamos ler lá, já lemos essas referências, né, Isaías 53, 4 ao 6, e João 1 e 29. As 4 pontos e reconciliação. Vamos ler lá a palavra reconciliação. Então, Deus se encontrando com o pecador, né? A reconciliação. Hebreus 9, 12. Nós acabamos de ler também, né? Nós lemos outro versículo, 22. Vamos ler o versículo 12. Nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, queridos, aqui fala, né, sobre a reconciliação. Deus reconciliou com o pecador, né? Então, através desse sacrifício, né, de Jesus, né, morrendo, né, na cruz, né, o altar, né, a cruz, o sacrifício, né, ele morreu, né, na cruz por mim e por você, né? Ele nos deu essa grande salvação. Antigamente, né, era na lei, né, pagava os pecados, né? Mas agora nós estamos debaixo da graça, né? Jesus nos deu essa grande salvação, né? A salvação ela é de graça, né? Vamos agora para a substituição. Vamos ler a 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados dessemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, queridos, ali foi a substituição, né? Igual nós vemos o animal, né? Ele foi substituído pelo pecador, né? O pecador dava, né, aquele animal para ser sacrificado no lugar do pecador, né? Então, aquele tempo, se não fazesse isso, a pessoa morria, né? Então, agora nós estamos debaixo da graça, né? Jesus morreu por mim, né? Ele morreu por você, né? Nos deu essa salvação, né? Através, né, do seu sangue, né? Agora vamos falar sobre a redenção. Gálatas 3 e 13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, amados irmãos, Cristo, ele pagou o seu resgate, né? Pagou por nós, né? Ele era para nós estar, né, no lugar, ele morreu no nosso lugar, né? Então, ele pagou, né, o alto preço, né, que é o preço de sangue, né? Que fala, sem o sangue não há remissão dos pecados, né? Então, Jesus, ele morreu, né, em nosso lugar, né? E nos deu, né, essa maravilhosa salvação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, eu vou fazer um resumo da lição para não ficar prolongado, amém? Agora vamos estudar. Então, as 4 pontos do altar trazem um significado de propriação, substituição, reconciliação e redenção, amém? Acabamos de falar de cada uma parte deles. Agora vamos para o terceiro ponto. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário, o lugar do sacrifício. No altar dos holocaustos, como visto anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar dos pecadores, segundo a doutrina do Antigo Testamento, confirmado no Novo. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, o altar do holocausto, né, apontava para a cruz, né? E aqui fala que as vítimas eram inocentes, né? Pagava ali, né? Pagava, né, o pecado da pessoa, né, que cometeu, né? O sacerdote levava em sacrifício aquele animal, né? E aqui fala, nele o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, foi sacrificado e amor por nós. Então, João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, Cristo é o Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, né? O verdadeiro Cordeiro, né? Um Cordeiro, né, inocente, né? Então, ele deu a sua vida por mim e por você, né? Derramou o seu sangue, né? Ele foi chicoteado, né? Coroa de espinhos sobre a sua cabeça, né? Então, isso foi tudo por amor, né? Então, queridos, nós devemos dar valor à nossa salvação, né? Nós devemos dar valor porque Cristo fez por nós, né? Ele fez um grande amor por nós, né? E dá a sua vida por nós, amém? O lugar de punição ao pecado. O altar do holocausto denota-se que todo o ato pecaminoso deveria ser punido. A santidade de Deus e a sua justiça não deixam o pecado sem punição. Infelizmente, nos tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado e como Deus se ira com ele. E é preciso afirmar que, semelhantemente, o altar do holocausto e o Calvário foi lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Então, queridos, no Antigo Testamento, né, era sacrificado aquele animal no lugar do pecador, né? E no novo, no outro altar, que é o segundo altar, né, que Jesus, né, ele sacrificou por mim e por você, derramou o seu sangue, né, na cruz do Calvário, né? Então aqui fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, querido, o salário do pecado leva à morte, né? Mas a vida eterna, né? Ela é maravilhosa, que fala, né? O dom gratuito, né? A vida eterna, né? Então, Jesus, né? Ele nos deu a salvação, né? Através do seu sangue, né? Porque fala, sem sangue não há remissão dos pecados, né? Então, que nós possamos dar valor, né? O sofrimento de Jesus, amém? O lugar de esperança. A obra no Calvário foi muito superior e mais ampla do que os dos holocaustos, pois a partir dele o pecador arrependido ressuscita em novas vidas. Vamos lá em 2 Coríntios 5,17.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, queridos, antigamente nós estávamos no mundo de pecado, né? Mas Jesus, ele nos resgatou, né? Nós fizemos nós uma nova criatura, que fala, ó, nova, é mediante a palavra cativa de Deus. Os que aceitam Jesus Cristo pela fé são feitos novas criaturas, pertencendo totalmente a Deus e constituindo o seu povo, onde impera o Espírito Santo. O crente é uma nova criatura, renovada segundo a imagem de Deus. Então, queridos, quando nós aceitamos Jesus, né, aqui fala que aquele que deixa, né, alcançará a misericórdia, né? Então, nós somos uma nova criatura, né? Nós somos reconciliados por Deus, né? Cristo é o mediador. Amém? Então, amados irmãos, é isso que eu tenho para falar para todos vocês. E eu vou falar que o altar do holocausto remonta o sacrifício e a punição do pecado no lugar de esperança. Amém? Então, vamos lá para a conclusão, queridos. Esqueci a conclusão. Hoje aprenderemos que o pecador precisa, do Antigo Testamento, passar pelo altar do sacrifício, para que fosse a ser diante de Deus. Então, vamos ler lá, queridos, também, em Hebreus, capítulo 5, versículo... Hebreus... que fala sobre o sacrifício de louvor, né? Então, queridos, nós devemos ter o sacrifício de louvor, né? Deixa eu assim, só notei aqui, queridos, o versículo. Não, Hebreus 13:15, queridos, vamos ler lá. Hebreus 13, verso 15. Aqui, ó. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, queridos, nós devemos fazer um sacrifício de louvor, louvar o Senhor, né? Amém? Então, é isso que eu tenho para falar para todos vocês nessa tarde. Então, compartilhe aí, faça o seu comentário, amém? E que Deus abençoe a todos nessa tarde.